Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer estar iniciando essa mesa, a formação docente dos profissionais da educação, a formação numa perspectiva de educação integral. Não, ainda não entrou, né? Opa, desculpa. Eu sou Tereza Pérez, diretora-presidente da comunidade educativa. Vamos começar esse diálogo hoje sobre a formação docente. Primeiro vou me apresentar. Sou uma pessoa branca, de cabelos grisalhos, estou vestida com um vestido verde com outras cores. E hoje, então, vamos conversar sobre a formação docente com foco na educação integral. Isso é essencial porque a gente, enfim, aprende a vida inteira, aprende sempre, e na educação integral, a formação, ela precisa ter, eu diria, olhos de mosca, porque eu tenho várias facetas, né? O olho da mosca tem 4.000 facetas. Então, ela consegue olhar 360 graus, ela consegue ver absolutamente tudo. Então, na educação integral, a gente precisa ter esses olhos de mosca e ouvidos de lince, também para ter uma escuta e esse olhar de uma maneira que a gente possa seguir aprendendo sempre, seguir. Eu gostaria que a gente tivesse o olhar agora nessas apresentações pensando nos 4 pilares da educação mesmo, lá do Jacques Delors, né? Que é desse aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer e o aprender a conviver. E nas apresentações vocês vão poder ver, quer dizer, essas dimensões todas que vão envolver a questão da cultura, da interdisciplinaridade, da colaboração, do trabalho integrativo, enfim. Vai ser Estão bem legais as apresentações, vocês vão ver. Eu vou chamar quem vai compor essa mesa agora aqui conosco. Então, quero convidar o professor Daniel Puig, as educadoras Maria Vânia Melo Lima e Ângela Carneiro Silva e a professora Natane Souza. Natane, você pode começar a fazer a sua apresentação e a sua autodescrição? Claro, Tereza, é um prazer estar com vocês. Sou uma mulher parda de 33 anos, estou com uma blusa preta e um colar prata. Falar de educação integral se torna cada vez mais importante e falar de projetos de sucesso mais ainda. Gostaria que a equipe colocasse os slides, por favor. Eu fiz parte, em 2023, de um projeto pelo Instituto Rodrigo Mendes, Alavancas para a Educação Inclusiva de Qualidade. Muito mais do que falar sobre educação especial, nós vamos falar também dessa educação inclusiva para todos. Pode passar, por favor? Quando se desenvolve um projeto, nós precisamos nos atentar àqueles que fazem parte juntamente conosco. Como já dizia Albert Einstein, educar verdadeiramente é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar. E no desenvolvimento de todo esse projeto, além de mim, eu tive a participação da supervisora da escola na qual eu trabalhava, dona Roselena, a quem aqui eu deixo meu carinho, professora de educação física, Edneia, que com o espírito de um professor de educação física sempre me motivou a não desistir, e no pilar de todo esse projeto, a tutora do Instituto Rodrigo Mendes, Simone Costa, que foi a minha maior incentivadora a realmente finalizar esse projeto. Porque muitas das vezes nós começamos um projeto, mas no meio do caminho a gente acaba desistindo por tantas dificuldades que nós vemos no decorrer. Pode passar, por favor? E quando nós falamos de desenvolvimento de projeto, de referência de professor, de educação integral, a gente precisa lembrar que a influência de um professor nunca pode ser apagada. Por isso eu trago aqui o carinho e respeito a todos os profissionais, todos os professores que eu tive ao decorrer da minha vida. Cidinha, professora do ensino fundamental,
Dona Marilda, minha mentora durante toda a minha vida acadêmica e o meu maior incentivo para dar sequência, o professor Sérgio, universitário, e o meu incentivo para hoje me tornar uma professora de matemática, professora Ana Leia. Pode passar, por favor? Para falarmos do tapete cultural, que foi o projeto desenvolvido, nós precisamos lembrar que nós precisamos ter um olhar para as nossas estratégias pedagógicas enquanto professores. Nós precisamos notar a influência e a importância de diversificar essas nossas estratégias. Como nós sabemos, a aprendizagem tem 5 pilares. A gente precisa contar com as políticas públicas, com as parcerias, com as famílias, com a gestão escolar, mas nós, enquanto desenvolvedores do projeto Tapete Cultural, nós pensamos sobre o que nós, educadores, poderíamos de fato fazer para que realmente nós pudéssemos trazer uma aprendizagem significativa para os nossos alunos. E foi através disso que nós levamos em consideração o período da pandemia da Covid 2019, onde a gente conseguiu deixar bem claro a importância do uso dos jogos na compreensão e assimilação dos conteúdos que eram trabalhados em sala de aula. Pode passar, por favor? E qual é a importância dessa intervenção? Para a gente conseguir desenvolver um projeto, nós precisamos envolver toda a escola. Isso é, de fato, uma educação inclusiva. Como era uma escola de zona rural, nós envolvemos todas as monitoras dos ônibus escolares, a coordenação que foi nos orientando através da supervisora. E, em primeiro momento, nós nos reunimos com a regente de aula, a professora Regina, do 9º ano, para nós criarmos estratégias para desenvolver um projeto que fosse de forma efetiva. Além de estar no ano de 2023 como professora apoio, a minha formação inicial é em matemática. Então, nada mais óbvio de eu trabalhar com conteúdo que eu vejo na prática que os alunos têm tanta dificuldade e que eles vão precisar para o ensino fundamental 2, para o ensino médio e para o ensino superior também, que é a potenciação e a radiciação. E por isso, nós começamos a trabalhar todo o nosso trabalho, o nosso projeto, através do jogo da memória. Pode passar, por favor? No decorrer do projeto, a gente foi precisando fazer modificações. Creio eu que todo o projeto parte disso. Nós temos uma ideia inicial e no decorrer nós vamos fazendo mudanças. E foi através disso que a gente viu a necessidade de fazer algumas modificações. Em sala de aula, nós orientamos os alunos sobre essa importância de memorizar as regras que envolviam potenciação e radiciação. Acredito que todos estão participando, vão lembrar do período em que se estudavam e que parava no momento da potenciação e da radiciação, que é um conteúdo que é muito utilizado. Mas, normalmente, a gente traz esses alunos com uma defasagem muito grande. E essa defasagem parte em função do desenvolvimento do nosso projeto no período de pandemia. Momentos em que seriam tão importantes as 4 operações básicas, nós verificamos que a dificuldade deles era em função dessa defasagem lá atrás. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma retomada através desse jogo da memória e fomos adequando tudo aquilo que nós precisávamos fazer no decorrer do projeto. Pode passar, por favor? E como a escola onde o projeto foi efetivado, ela fica localizada no meio rural, nós pensamos em criar o tapete cultural. Então, nós distribuímos aos alunos de toda a escola papéis, cartões, para que eles desenhassem algo que remetesse à comunidade. Como foi falado no início do nosso seminário de hoje, nós temos muitas interferências, nós temos alunos que têm uma realidade diferente daquela que nós esperamos para o aluno em sala de aula. Então, eles foram remeter aquilo que eles vivenciavam, aquilo que a comunidade traziam para eles. Nós tivemos um aluno que foi destaque durante o desenvolvimento, que foi o aluno Pedro, do 8º ano, e ele nos mostrou um dom maravilhoso para o desenho. E para completar tudo aquilo que nós estávamos trabalhando, a gente fez a aplicação das potências e das raízes em situações do nosso cotidiano, interligando isso à história da comunidade na qual nós estávamos trabalhando. As ideias do que nós iríamos falar partiram deles, e eu fui fazendo as contextualizações, porque nós sabemos da importância de se contextualizar. Às vezes nós conseguimos resolver 1, 2 mais 3, mas quando a gente contextualiza, a gente passa a ter um novo olhar para aquela operação. Pode passar, por favor?
E aí nós temos o vídeo do resultado do nosso tapete cultural. Como vocês podem ver, nós tivemos alunos lá do 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, aqueles com uma maior aptidão para o desenho, mas o mais importante, desde os alunos do 6º ano até o 9º ano, a gente consegue visualizar o quanto para eles essa retratação da comunidade deles é importante. Nós recebemos vários relatos dos alunos da importância que eles viram de realmente desenhar algo que faz parte deles. Não era para desenhar um trenzinho, não era para desenhar algo imaginário, era para desenhar aquilo que de fato fazia parte da rotina deles. Pode passar, por favor? E além desse tapete confeccionado, que é esse que nós utilizamos no chão, nós compramos uma tela mágica de balões. E dentro de cada um dos balões, nós colocamos uma pergunta que foi respondida pelos alunos. A cada resposta correta, avançava-se algumas casas, e conforme a complexidade da pergunta, caso eles errassem, eles teriam que pagar uma prenda, como a gente pôde ver aí no vídeo das duas alunas, a Mirella e a Maria Eduarda, que optaram e dançaram a música típica do período, do que ter que se manter na mesma casa ou ter que regredir algumas casas. Mais importante que tudo isso, que a gente conseguiu perceber com o projeto, o quanto a educação, inclusive, ainda é um tabu dentro das nossas escolas. Algo que, para eles, no final, se tornou muito simples, mas que não era pensado pelos professores, que não era parte da rotina daqueles professores. E durante a apresentação do projeto, saiu essa semana pelo Instituto Rodrigo Mendes o vídeo final do nosso projeto, e eu fiquei muito satisfeita enquanto educadora de ver um dos 3 alunos da educação inclusiva desta turma falar o quanto a interação dele com a turma melhorou. E é um aluno que acompanha toda a trajetória desses alunos desde a educação infantil. Então, ele precisou chegar ao 9º ano, ele precisou de um desenvolvimento de projeto para que ele se sentisse parte daquela turma. E receber esses relatos e verificar de fato na prática que é através de projetos como esse que nós vamos trazer a educação inclusiva como algo comum, que precisa ser feito e que pode ser feito, é o que tem feito a diferença dentro de sala de aula. Pode passar, por favor? E através do que nós colocávamos nos balões, nós fizemos essa contextualização. Trouxe para vocês 3 exemplos de contextualizações. A questão 5, por exemplo, que tinha para eles, falava sobre a população do distrito do Areado, que havia comemorado uma festividade, e depois o trabalho de restauração da igreja, que durou 10 anos, nós queríamos que eles identificassem quando isso aconteceu, quando que foi a reinauguração. Muitos deles nem se recordavam desse período de restauração da igreja, mas quando eles viram a expressão, eles logo pegavam os cadernos, mesmo aqueles que não estavam na competição, queriam resolver, porque eles viram que a gente conseguia aplicar dentro daquilo que eles estavam vivenciando. Dentre o outro exemplo também, porque como nós somos do município de Patos de Minas, aqui do estado de Minas Gerais, nós saímos da nossa cidade e nos deslocamos. Então, eu coloquei para eles, né, que todos os dias, parte dos professores que trabalham em Chumbo, mais conhecido como Areado, saem de Patos de Minas às 6 horas e 50 minutos e percorre 11,60 raiz cúbica de 64 quilômetros para garantirem aos alunos do distrito um ensino de qualidade. E aí eu pergunto, quilometragem registrada em radiação pode ser representada por qual número natural? E eles começaram a verificar que poderia ser prático, bastava que a gente tivesse essas memorizações, que a gente conseguisse memorizar as regras que eles vão utilizar durante todo o percurso escolar. Pode passar, por favor? E durante todo o desenvolvimento do projeto, eu deixo aqui a minha gratidão a todas as pessoas que fazem parte do quadro de servidores do município de Patos de Minas. E eu deixo aqui, então, a minha gratidão a todas essas pessoas que por anos me incentivaram. Fiz todo o meu ensino fundamental e ensino médio no município de Patos de Minas. Me formei na faculdade de Patos de Minas. Então, eu sou berço dessa terra. Então, agradeço a todos, ao prefeito de Patos de Minas pelo todo o apoio, o secretário de Educação e todas as pessoas que se envolveram no projeto Alavancas para uma Educação Inclusiva.
Muito obrigada a todos e que nós possamos ter um ótimo seminário, ótimos debates no decorrer do dia. Obrigada, Natane. Foi ótima a sua apresentação. Vamos seguir agora com a apresentação da Maria Vânia Melo Lima e Ângela Maria Cordeiro Silva, que vão falar do município lá de Parauapebas. Então, com a palavra, a Vânia, primeiro você faz sua autodescrição e depois a sua fala, pode ser? Tudo bem. Bom dia a todos. Sou a Maria Vânia Melo Lima, especialista em matemática. A minha autodescrição: cabelos longos, estou usando óculos, uma blusa com umas bolinhas brancas na cor lilás. E no fundo tem uma parede numa cor amarelo, bem clarinho. Atua na área da educação desde 1997 como professora de matemática e em 2021, até os dias de hoje, trabalho na coordenação técnica dos ciclos finais da formação continuada com os professores de matemática da rede no município de Parauapebas, Pará. A minha formação é matemática. É uma satisfação participar desse momento, formação docente dos profissionais da educação, formação na perspectiva da educação integral. Lembrando que é nesse formato a qual nós estamos aqui hoje, para compartilhar com vocês essa vivência, essas práticas, experiências que o município de Parauapebas a gente desenvolve. A integração entre ciências da natureza e matemática e o ensino colaborativo na escola, compartilhando experiências pedagógicas dos ciclos finais, no município de Parauapebas, Pará. Próximo. Então, entre essas experiências, né, vivências, a qual nós tivemos com uma parceria com a Roda Educativa no contexto do programa Melhoria da Educação Municipal, com a iniciativa do Itaú Social. Essa formação teve uma grande parceria com a Roda Educativa. Foi a primeira experiência que os professores de matemática, ciências e coordenação pedagógica tiveram de estar juntos no processo formativo. O coordenador acompanhando os professores. Lembrando que nesse processo, dessa formação, que é para melhoria da educação no município de Parauapebas, ela trouxe grandes relevâncias de práticas, de vivências, oficinas ofertada por essa parceria da Roda Educativa, levando como os nossos professores a terem mais motivação, desenvolver e efetivar propostas didáticas que integram componentes curriculares de ensino de ciência da natureza e matemática na perspectiva de atividades, de vivências. Quando nós trabalhamos com um trabalho assim, colaborativos, todos juntos, a gente consegue ter um resultado significativo. E os nossos professores no município de Parauapebas, nesse contexto do processo formativo, eles vêm desenvolvendo um trabalho cada dia melhor, com essa parceria que veio apenas dar assim, um pontapé inicial, deixando os nossos professores com vontade de fazer algo inovador, para que podemos estar garantindo essa aprendizagem no contexto da melhoria da educação, juntamente nessa perspectiva de colaboração, na perspectiva de uma educação integral de qualidade. Teve assim avanço significativo nessa formação, quando trata-se matemática e ciência juntos, e também pensando da melhor forma de colocar a prática em ação.
Vale ressaltar que a formação que teve essa parceria com a roda educativa, ela também contribuiu na prática, na ampliação desse contexto que é a formação dos nossos professores, que já acontece na rede. A gente todo, aqui no município de Parauapebas, uma vez por mês vem acontecendo as formações para desenvolvimento das propostas didáticas, a qual cada semestre eles recebem essa proposta. E para que dar continuidade e ampliação nesse trabalho, a gente faz umas assessorias, e com essa vinda dessas práticas que a roda educativa trouxe, algo inovador, algo assim que veio mesmo trabalhar com a prática, com a realidade, tem contribuído muito no nosso município de Parauapebas. O próximo, por favor. Lembramos também que essas novas práticas, ela veio ofertando mão na massa. Começou em uma formação em um determinado espaço, juntamente com os nossos professores e coordenadores, tanto dos ciclos finais do regular, quanto EJA, campo e tempo integral, que é que nós temos, essas formações, todo mundo junto, de uma forma que estamos valorizando o trabalho em conjunto entre coordenação pedagógica e professores na realização de um bom planejamento. Dessa forma, ela também ampliou o nosso tema da jornada pedagógica desse ano de 2024, quando tratava de experiências planejadas e executadas em conjuntos, com os professores de língua portuguesa, com os professores de ciências e matemática. O que eu quero ressaltar aqui que essa ampliação, que esse trabalho em conjunto, esse trabalho colaborativo, que trouxe essa educação integral, trazendo nessa perspectiva de parceria da roda educativa, juntamente com a iniciativa do Banco do Itaú Social, ela ampliou esse formato, deixando os nossos professores mais felizes, deixando os nossos professores entusiasmados, motivados, despertou neles mais interesse de buscar algo inovador. Fazendo essas experiências, começando esse ponto inicial, chegando até o chão, até nas escolas. Que lá foi dado continuidade, e vale ressaltar que esse trabalho a gente tem acompanhado através de assessorias, e ele se ampliou, não só a interdisciplinaridade entre ciências e matemática, mas sim também a gente já consegue visualizar a matemática junto, trabalhando com língua portuguesa, com língua inglesa e outros componentes a qual a gente tem observado. Então, foi assim significativo esse trabalho, quando trata-se de prática, mão na massa, os nossos professores, eles têm bons resultados. Acredito eu que está continuando, vai continuar, porque foi bom. E tudo que é bom, tudo que é trabalhado em conjunto com o coordenador, tudo fica mais claro e mais motivado, levando a gente a sentir mais engajamento para dar continuidade no trabalho do processo. Próximo. Então, como eu estou falando dessas experiências, né, no processo, dando continuidade ao processo de formação da rede, as experiências entre matemática e ciências da natureza, eles vêm procurando cada vez mais inovar, qualificar esse ensino dentro dos espaços, utilizando outros ambientes de aprendizagem. Espaços utilizados não só a sala de aula, mas outros, os nossos professores têm mostrado um trabalho assim bem significativo. Então, e foi pedido também, entre dessas assessorias, uma ampliação das parcerias para os demais componentes, porque matemática, junto com as ciências, veio desenvolvendo essas experiências, os nossos professores, muito contentes, despertaram nos demais colegas, também havendo esse interesse dentro das escolas que trabalhamos da Secretaria de Educação no município de Parauapebas. Esse processo vem ressignificando esse processo formativo, em realizar mais ações
como eu falo, tanto nas escolas regulares como tempo integral, do campo e EJA. Próximo. Agora eu convido a minha colega dar continuidade falando dessas práticas vividas. Ângela? Oi. Bom dia a todos. Estão me ouvindo direitinho? Eu vou fazer a minha autodescrição, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Ângela Maria Carneiro da Silva, trabalho aqui na escola Faruque Salmem, no município de Parauapebas, e a minha autodescrição em Libras é o A no cantinho da minha boca, porque quando falam que eu tenho um sorriso muito largo, então eles me deram esse sinal como o meu sinal de Libras. Tenho 1,55 m, sou de cor parda, cabelo crespo, estou usando uma blusa cor-de-rosa e um cordão em formato de uma menininha. Então, nesse momento, nós iremos apresentar um pouquinho da nossa prática realmente nas escolas. Essa primeira foto que vocês estão visualizando é dentro da formação, no espaço ao qual nós fomos encaminhados para ter essa formação geral com todos os técnicos e as meninas da roda educativa. São os professores de ciências e os professores de matemática, juntamente com todos os coordenadores. Esse planejamento ele veio intercalar a formação do planejamento final com que os professores colocaram mão na massa. A segunda imagem vocês podem visualizar o professor juntamente com as outras professoras, e eu estou aí do ladinho, acompanhando cada passo que eles estavam dando, porque eles realizaram o planejamento para colocar a mão na massa e realizar o processo da câmera escura. Nós tivemos outras oficinas, mas entre essas oficinas, nós, como Escola Faruque Salmem, nós achamos adequado levar a oficina da câmera escura para apresentar para vocês. Próxima. Continuamos aí apresentando o planejamento dos professores da oficina da câmera escura, todos unidos, todos em parceria. Todos, quando eu digo, é como a Vânia falou, professores do campo, professores da EJA, professores da escola em tempo integral e os nossos professores regulares das escolas. Eles se reuniram nesses momentos, foram 3 formações que nós tivemos e colocaram a mão na massa. Eles estão bem atentos aí, prestando atenção nas explicações das meninas da roda educativa. Elas levaram apostilas e entre essas apostilas elas pediram para que nós pudéssemos construir o nosso planejamento que fosse adequado, olhando para cada escola. Pode passar, por favor? Na escola, tivemos muitos anseios, mas antes de chegarmos à escola, as nossas técnicas também, como a Vânia está lá no cantinho, elas foram essenciais, porque as técnicas elas realizavam passo com os professores, quando eles tinham dúvidas, elas estavam lá também fazendo essa orientação. Vocês podem ver aí que eles estão em uma amplitude, 3 campos dentro desse espaço, para que eles pudessem fazer da melhor forma possível o planejamento orientado pelas meninas da roda educativa, pelos coordenadores e pela equipe técnica do setor da CEMED. Próximo slide. Aqui é a minha paixão. É a paixão que eu tenho pela nossa escola Faruque Salmem. Quando nós trouxemos essa oficina para a escola, foi de muita amplitude, uma aprendizagem muito grande, tanto para os nossos alunos que são atípicos e os não atípicos também. Os nossos alunos especiais, eles também fizeram parte nesse momento e eles tiveram um anseio muito grande. Eles estavam acompanhados também pelas cuidadoras e elas também estavam orientando. Nessa primeira imagem, vocês podem observar que nós estamos aí no nosso campo do nosso auditório aqui na nossa escola, Faruque Salmem, acompanhado por uma das nossas vice-diretoras e da outra coordenadora, acompanhado pelo Paulo Roberto, professor de ciência, que ele foi uma importância imensa aqui na nossa escola, porque ele foi o multiplicador de toda essa oficina, que aderiu para os outros professores que não foram. E essa oficina ela foi excelente aqui em nossa escola, juntamente com o professor Paulo Júnior, o professor Josivan, que ficaram auxiliando o professor Paulo Roberto para fazer o planejamento.
A nossa equipe gestora, que é a nossa diretora Nayana, Angélica e a Diva, elas sempre estão presentes em todos os momentos para nos auxiliar no que nós precisamos. Na segunda imagem, vocês podem observar que os alunos eles começaram por a mão na massa. Eles estudavam o processo da apostila, estavam seguindo passo a passo, e quando eles tinham dificuldades nas metragens, no entendimento da figura óptica, porque teve uma proporcionalidade de ciências do campo da óptica com a visão humana, levando para a proporcionalidade da matemática. Então, os professores eles estavam engajados, ajudando todos os alunos. Na terceira imagem, vocês já podem ver que eles começaram a ter o entendimento das metragens. Podem passar. Esse último slide eu trouxe para vocês verem como eles estavam dedicados. Os nossos alunos, eles se apaixonaram por essa oficina, porque chamou muito a atenção. E o que nós, professores, e nós, como coordenadoras, que estamos sempre à frente, junto com eles, levando todas as sugestões, levando o apoio do que eles precisam, eles entenderam que um material tão simples de uma caixa de sapato, nós poderíamos fazer essa câmera escura e fazer com que os nossos alunos tivessem um olhar imenso para entender o tamanho de uma proporcionalidade de uma distância, como eles visualizassem o tamanho das pessoas ao qual eles estavam vendo, ou até mesmo um pilar, que foi um dos valores aqui, um dos lugares que nós colocamos aqui na nossa escola. Na primeira imagem, vocês estão vendo aí os meninos, que são os nossos alunos, eles estão fazendo o processo do recorte, para ter todo o entendimento. A segunda imagem, eles já estavam fazendo a visualização da orientação da lupa. Alguns colocavam ao contrário, o professor de ciências ia lá e explicava como seria a proporcionalidade para eles observarem as imagens. E por último, nada mais é do que os nossos corredores aqui da nossa escola, Faruq Salmen, que sai do auditório e vai para o refeitório. Lá eles ficaram com essa equipe, fazendo as metragens, fazendo as observações, e todos estavam com o seu caderno anotando todas as perguntas que eram feitas. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Que nós, como professores, educadores, coordenadores, técnicos, nós podemos aderir em nossas escolas materiais simples, básicos, para fazer com que as aprendizagens dos nossos alunos, as habilidades e as competências sejam alcançadas por eles. Então, eu quero aqui agora deixar um agradecimento muito grande para a Roda Educativa, o Itaú Social, toda a equipe que está nos dando apoio, e para a minha equipe gestora, Nayana Basto, Diva, Angélica e a coordenadora Fabiana. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, foi ótimo, muito bom. Maravilha, meninas. Muito bom mesmo. Bom, agora vamos ao Daniel. Vamos ouvir um pouquinho do Daniel. O Daniel tem meia hora para conversar conosco. Acho que se quiser, Daniel, fazer até uma apreciação do que você viu, enfim, inserir na sua fala. Tá ótimo. Pode começar. Obrigado. Como é que é essa sua autodescrição, tá bom? Sim, tá bom. Bom, então, meu nome é Daniel Puig. Muitas vezes me chamam por esse sobrenome, Puig. Eu sou um homem branco, tenho 53 anos, um cabelo curto, uso uma barba meio cavanhaque, e estou com uma camisa florida, que é azul e florida com folhas brancas e um amarelo, assim. Mas eu, além dessa autodescrição, né, queria dizer também, sou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, uma universidade onde a gente tem tentado, se esmerado até, eu acho, em conseguir tentar, assim, na verdade conseguir não, em fazer tentativas em direção a isso tudo que as colegas também trouxeram aqui, né? Então queria agradecer muito a Natane, a Ângela e a Vânia, né, por essas experiências tão ricas que elas trouxeram para a gente hoje, né? E, claro, queria agradecer muito, né, ao Centro de Referência em Educação Integral e todos os parceiros, as entidades ligadas, né, a esse seminário em Educação Integral em Debate, porque é uma oportunidade única, né, a gente poder discutir isso que já tem uma literatura, uma bibliografia tão grande no Brasil, né? Então acho que a gente precisa começar a falar disso, assim.
o que a gente tem produzido sobre a educação integral, né? E aí o exemplo do trabalho que as colegas trouxeram, tem muita qualidade, tem muita qualidade. Então é difícil falar, especialmente para pessoas que já entendem tanto sobre isso, né, do que a gente está falando. Então também chamar atenção para isso, né, quer dizer, no começo em que a gente, né, mais ou menos 2 décadas talvez atrás, né, que houve um grande ímpeto, novo ímpeto, vamos dizer assim, na história da educação brasileira pela educação integral, também houve toda uma discussão, né, o que é o tempo integral, o que é educação integral, e tudo isso já está superado, né, quer dizer, a gente só entende educação integral independente do tempo, né, pode ser educação integral em tempo integral, que é o que a gente quer que aconteça na maior parte das escolas no Brasil, mas tudo isso a gente está caminhando nesse sentido, né, então se puder passar o próximo slide, eu queria começar fazendo agradecimentos, assim como as colegas fizeram também ao final, né. O agradecimento vai muito também para o Itaú Social, que na verdade foi responsável por uma cátedra, foi responsável por uma cátedra na USP, onde eu fiz o meu pós-doutorado. Essa é a cátedra Alfredo Bose de Educação Básica. Ela funciona no Instituto de Estudos Avançados da USP. Então eu tive uma bolsa da Fundação de Apoio à USP, da FUSP, para fazer esse pós-doutorado. E queria agradecer muito a direção do Instituto, né, o professor Ari Plonsky, a professora Roseli Lopes, e também toda a cátedra, né, que muitas pessoas que estão aqui hoje conhecem também essas pessoas. Hoje quem está como catedrática é a professora Bernadette Gatti, anteriormente foi o professor Naumar de Almeida Filho. Mas pessoas que estão envolvidas ali tiveram envolvidas em muitas coisas que fazem parte da história também da educação no Brasil. Então fica esse agradecimento, né? E aí a gente também precisa agradecer a minha universidade, a UFSB, que tem me trazido essa possibilidade de ver de perto essas coisas que eu vou trazer para vocês, né? E agradecimento a vocês também, porque o que eu vou falar agora, talvez pode passar no próximo, por favor, talvez seja um pouco denso, né? Mas eu vou tentar trazer de uma maneira, assim, começando, né, vamos dizer assim, para que todo mundo comece da mesma página, né, trazendo as mesmas informações, mas depois eu vou começar a coisa que talvez fique profunda. Então, anotem as perguntas, se for o caso. Mas vamos falar primeiro, para a gente poder tratar depois um pouco mais sobre a formação de professores, entender um pouco mais o que é isso, o emergir. Esse conhecimento vem principalmente do pensamento complexo, né, ou pensamento da complexidade. Quem fala dele muito em relação à educação é o Edgar Morin, mas aqui no Brasil quem começou a discutir complexidade em educação foi o professor Pedro Demo. E esse debate, né, veio dentro também, na esteira de toda a discussão sobre a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Então, o emergir é uma das bases do pensamento complexo. Em inglês, a palavra é emergence, e ela é muitas vezes traduzida, né, para o português como emergência, né, ou as coisas que são emergentes, né. Eu prefiro substantivar o verbo, acho que causa menos confusão. Do que eu estou falando? Do emergir. Né? Agora eu vou pedir para o pessoal da produção tirar essa apresentação e colocar a primeira animação que eu mandei, onde a gente vai ver um padrão emergente, um padrão emergir. O que eu vou ter nessa animação? Pode colocar. A gente tem 2 grades quadriculadas, mas uma começa a girar sobre a outra. E aí emerge uma terceira grade, vocês estão vendo? Ela agora está ficando grande, ela está diminuindo. Se você não estiver vendo, tenta focar como se fosse através da imagem, por exemplo. Né? Daqui a pouco ela vai começar a crescer em direção a você, ó. Agora mesmo. Ela começa a crescer e vem na sua direção. Agora. Está vendo? Essa grade que está emergindo desse movimento, ela é muito sutil. Ela não existe, de fato. Né? Se você parar a animação, ficam só as outras 2 grades. Então, aquilo que emerge quando eu coloco coisas em relação uma com a outra. A inter-relação das coisas, né, vai fazer com que outra coisa emerja. Pode botar a próxima animação? Então, vocês vão ver a mesma coisa acontecendo. Você vai ver essa grade que cresce e diminui. Mas, ao mesmo tempo, você começa a ver também padrões de estrelas, porque os 2 padrões de base, que agora estão girando um sobre o outro, para os lados diferentes, né, eles têm pontas, etc. Então, mudando os padrões de base, também aquilo que emerge muda. E aqui tem uma terceira coisa que emerge, que é muito interessante, só para a gente entender que
o que emerge pode ser muito complicado, né? Se você ficar olhando para o centro da imagem, procurando focar um pouco se você estivesse olhando através, em determinado momento vai parecer que as coisas mudaram de lado. Elas estão girando para um outro lado. Né? Mudou de lado. Não está acontecendo isso na programação dessa imagem. Só acontece na sua visão. E a visão, como a gente, né, tem, ela também é algo que emerge. Veja, pela diferença de posição dos dois olhos, quando eu olho para o que está à minha volta, né, de um ângulo por um olho, do outro ângulo pelo outro olho, o que emerge dessa diferença de posição é a profundidade, a distância entre os objetos. Olha que interessante. Bom, pode tirar a animação. E pode não voltar à apresentação, deixar só a minha imagem, daqui a pouco eu peço para voltar. Então, o que emerge está espalhado em tudo. Né? O Morin faz parte de uma linha do pensamento complexo que acredita na complexidade generalizada. Tudo é complexo. Há outras linhas de pensamento que vão dizer que determinados fenômenos têm essas características daquilo que emerge, etc. Mas para muitas linhas que têm desse pensamento complexo, que tem influenciado a educação, o emergir está em tudo. Então, nós somos algo emergente, né? O nosso corpo, manter a vida de um organismo, qualquer organismo, é algo que emerge da inter-relação de outras coisas. Aí fica essa complicação. Bom, você está observando algo, criando um modelo de algo que emerge, mas como você vai lidar com pessoas na escola? Né? Então, a gente pode observar as coisas que emergem como uma maneira de entender o que está acontecendo. Mas nunca confundir e achar que a minha maneira de observar é a realidade, é o que eu estou observando, é o que está acontecendo. Algo está acontecendo na realidade, a minha observação é uma segunda interpretação do que está acontecendo. Muitas vezes a gente perde essa noção e começa a parar de entender do que a gente está falando. Então, vamos direto para a educação nesse sentido? Pode voltar à apresentação no próximo. Isso. Então, cortou um pouco a palavra ali em cima, é D, a primeira letra, tá? Isso foi culpa minha, certamente. Deuteroaprendizagem. Esse conceito foi trazido por um pensador, faltou ali também o ano das publicações, seria 1972, 1979. São 2 livros dele. Um deles se chama Steps to an Ecology of Mind, ou Passos para uma Ecologia da Mente. E o outro se chama Mind and Nature, a Necessary Unity, ou Mente e Natureza, uma unidade necessária. Então o Bateson, ele é um dos iniciadores do que hoje a gente chama de pensamento sistêmico, e ele vai trazer essa questão do estudo do processo mental. Né? Algo que até hoje não está bem resolvido para muitas pessoas que seguiram esse caminho. Mas algumas ideias que ele trouxe junto com isso são muito interessantes. Essa, por exemplo, da deuteroaprendizagem. O que ela quer dizer? Que toda vez que eu aprendo alguma coisa, eu não aprendo só o conteúdo da minha aprendizagem. Nesse mesmo momento, emerge uma outra aprendizagem que é como foi que eu aprendi? Percebe? Então, ao aprender alguma coisa, eu aprendo um conteúdo dessa aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo, se eu conscientizar disso, eu também posso aprender algo sobre como foi que eu aprendi nessa situação. Isso o Bateson chamava de deutero, porque ele ia para o grego dizendo proto, é o primeiro, o inicial. Deutero é o segundo de 2. Ele só existe porque o proto existiu. Aí, existe um proto, emerge um deutero. Então, o Bateson dizia, essa aprendizagem da qual eu estou falando, em que a pessoa aprende algo sobre como eu aprendi, né? Ela só acontece quando você tem a aprendizagem do primeiro nível. Algo, eu consegui satisfatoriamente aprender alguma coisa. E é satisfação mesmo que eu sinto nesse momento. Olha, aprendi. Quando isso acontece, eu posso refletir e me tornar consciente de qual foi a meta-aprendizagem, a deutero-aprendizagem. Qual é essa outra aprendizagem que emerge? Esse tipo de aprendizagem ele pode ser facilmente levado de uma situação para outra. E agora a gente começa a tocar a formação de professores, para quem está acompanhando o pensamento. Eu posso aprender sobre como aprender. E para falar disso, é que o Bateson criou essa frasezinha, né, essa pequena expressão, aprender a aprender.
aprender a aprender tem sido usado por muita gente hoje, mas sem um rigor conceitual, sem a pessoa entender exatamente do que ele está falando, de algo que emerge em qualquer aprendizagem. E quanto mais consciente as pessoas se tornam daquilo que está emergindo como uma deuteroaprendizagem, ou aquilo que elas aprenderam sobre o aprender, mais profundo é a possibilidade de utilizar essa deuteroaprendizagem em outras situações. Então esse é o grande valor, né, do que ele estava chamando a atenção. Pode passar. Mas ele vai adiante, ele diz que isso aí tem um terceiro e quarto nível. No terceiro nível, além de entender como foi que eu aprendi, eu começo a pesquisar e entender a partir da minha própria prática quais são os contextos dessas aprendizagens, ou seja, como eu aprendo melhor. E vejo que isso é algo que a gente quer trabalhar em alunos, estudantes, desde a escola, né? Esse terceiro nível, o Bateson diz, é difícil. O que ele chama de contexto? Né? Porque é uma palavra que a gente poderia discutir bastante sobre ela. Mas ele chama de contexto um campo de relações. É isso que ele chama de contexto. Então, aprender sobre qual é o campo de relações que possibilita que eu aprenda sobre o aprender ao aprender sobre alguma coisa. Porque esses outros níveis só emergem quando o primeiro nível está presente. Ele fala do quarto nível, e esse, como muito difícil de ser atingido. Entender contextos de contextos. Contextos que geram contextos. Contextos que definem outros contextos. A legislação, por exemplo. Ele chama a atenção que esse nível é difícil entender. E que muitas vezes as pessoas embaralham os níveis. Eu fico pensando, essa crise toda em torno da didática, não seria talvez porque a didática estaria no terceiro nível? Entender em que contextos as pessoas aprendem sobre como elas aprendem e os conteúdos que elas estão aprendendo. Seria a didática. Mas aí a didática vai para o discurso do primeiro nível. Como é que faz o exercício? Como é que não sei o quê? E ela se perde. É a minha impressão. Estou trazendo isso aqui, né, para vocês também como algo para a gente pensar. E a pedagogia? Será que ela não estaria no quarto nível? E aí, de novo, ela vai para as coisas do primeiro, do segundo nível. E o Bateson chama muita atenção que embaralhar esses níveis pode ser muito complicado. E como que ele chama atenção para isso? Por exemplo, através da metalinguagem. Algo que um linguista, Benjamin Worth, né, chamava atenção. Worth dizia isso. Toda linguagem tem também, né, outras formas de expressão que não são a palavra. Né? Então, só um exemplo para a gente de novo estar na mesma página, embora isso não seja novidade para muita gente aqui, eu posso dizer a mesma palavra e ter duas mensagens completamente diferentes. Por exemplo, né, para ser bem contundente, enfático, né, eu posso dizer não, ou posso dizer não. Então, até em Libras, a coisa muda, tem uma metalinguagem. Né? É uma linguagem que não é exatamente do significado, não, mas é algo significante, tem um monte de coisas nela, né? O primeiro não é o tipo, não, poxa, talvez, não. O segundo é, categórico, não. Né? Isso para o Wolff era metalinguagem. Então, só para todo mundo entender, disso que a gente está falando. A metalinguagem talvez seja a maior parte daquilo que a gente dialoga, dos nossos diálogos, né? Eles são muito mais metalinguagem do que palavras. Bateson estava chamando a atenção com o terceiro, quarto e mesmo com o deutero, né, o segundo nível, o aprender a aprender, sobre isso. E vejam, isso não tem uma resposta única. Cada cultura, cada localidade, cada formação de professores pode ter uma resposta diferente para quais são os seus contextos. Como os contextos se articulam? Qual é o contexto que articula contextos? Bom, eu sei que isso fica denso, por isso eu avisei no começo, né? Mas a gente pode entrar um pouco mais. Por isso, ele se interessava, Bateson, pela homologia dos processos. Como que eu analiso processos? Todo mundo fala em avaliação processual, mas como é que você olha para o processo? Como é que você enxerga o que está acontecendo? Como é que você sente, no sentido do tato, mas também no sentido da emoção, né, o que está acontecendo no processo? Uma das formas é buscar outros processos parecidos. Então, eu lembro sempre do
mestre quilombola Antônio Bispo, né, que eu tive o grande privilégio de conhecer e conversar com ele intimamente, assim. Foi realmente muitas aprendizagens, mas uma delas me marcou, assim, muito, né? Bispo falou para uma mesa, assim, né, pessoas, e estávamos conversando, ele disse, não, quando eu quero entender processos políticos, pessoas se movimentando na política, eu observo a água. Olha como a água desvia de uma pedra, como ela forma uma poça, como de repente ela é um córregozinho. Como é que ela sai das dificuldades? Como é que ela continua sendo limpa? Falando tanta coisa. Ele estava falando disso. Como eu observo um processo e de repente levo isso para uma outra dinâmica. O Bateson fazia isso através de uma ferramenta da lógica, né, abordada, por exemplo, por Peirce, né, o grande filósofo da semiótica, né, que pouca gente usa, que é a da abdução. Ele definia a abdução como a possibilidade de ver certas relações em um processo e transportar elas para outro processo. As mesmas relações, só que com outras coisas, com outras, né? Isso causou uma grande confusão também, mas aí você está falando da biologia e de repente leva isso para processos políticos entre pessoas? Peraí, não é bem assim, né? Parecia a ciência dura agora determinando a sociologia. Não, né? Mas a abdução como uma ferramenta para pensar como processos podem ser parecidos é muito interessante. E é através dela que a gente pensa em interdisciplinaridade, ou trans. Eu entendo um processo na música que me faz entender melhor um processo na educação. Eu faço entre esses processos eu vejo uma homologia, algo parecido. Foi assim que aqui na UFSB, eu vejo que as colegas que apresentaram antes de mim buscaram a mesma coisa, né? A gente trabalhou a formação de professores. Como? Levar alguém que só ensina a entender que sempre que ensina está aprendendo. Como fazer isso? Né? Em Paulo Freire a gente vê a mesma resposta. O próprio processo de formação tem que ser um exemplo disso. Eu vou dar uma aula expositiva sobre metodologia de projetos. Ou eu vou colocar as pessoas para experimentarem um projeto de tal maneira que o desejo esteja implicado. Uau, eu quero fazer isso aqui. Que a observação inteligente esteja implicada. Peraí, mas o que está acontecendo aqui pedagogicamente? Como é que essa pessoa aprendeu? Um projeto que a pessoa mesmo descubra algo novo que ela queria muito aprender sobre aquilo. Faça isso com professores e professores e você vê o reflexo disso. Foi o que as colegas estavam mostrando aqui para a gente. E foi a forma como a gente construiu uma interação entre universidade e escola básica, aqui no sul da Bahia, começando pela escuta. Fomos para a escola saber o que a escola faz de melhor. O que ela está esperando dessa interação com a universidade. E, horizontalmente, a gente foi construindo. Que conhecimentos a escola precisa para fazer ainda melhor o que já faz de melhor? Então, um deles foi esse. O que é essa dor de ciência? Ensinar a aprender. E aí eu queria trazer, então, falei que ia ficar denso, viu, gente? Eu avisei. Trazer uns pensamentos de Humberto Maturana. Né? É bem difícil resumir, né? Mas é algo, por exemplo, que justifica a gente ter o PIBID, a residência pedagógica, né? E justifica não só pela formação de novas e novos professores, mas também pelo movimento de renovação que essas bolsas causam nas escolas. E isso eu sei, como professor de estágio, e todo mundo aqui sabe. Né? O que está acontecendo ali? A própria escola se torna um exemplo do que pode ser feito na educação. É possível levar estudantes a experimentarem coisas diretamente numa bolsa de iniciação à docência. E a gente vê relatos, né, em toda a literatura de que é isso que fez as pessoas entenderem como é importante se formar para ser professora, professor. Ou como é importante a educação. Então, isso nós já sabemos, mas vejam o que a gente está falando. De ensinar metodologia de projetos fazendo projetos. Né? Isso é pestalozzi,
isso é Maria Montessori, né? Mas isso também é a pedagogia toda da circularidade da matriz africana brasileira. Como é que ela começa? Na própria roda. Então a gente senta em roda. E tudo que vai se dar em torno dessa matriz de pensamento sobre a educação também é circular. Tem as mesmas características, a gente está junto, estamos interligados, né? Podemos olhar, nos ver horizontalmente. Todo mundo pode contribuir aqui. A própria formação se torna um exemplo do que a escola pode fazer. Bom, pode passar o próximo, por favor? A gente fez isso aqui na UFSB e um dos resultados foi essa consciência cresceu entre professoras e professores. Então, se a pequena contribuição que eu poderia trazer hoje, né, para a gente pensar a formação de professores na perspectiva da educação integral, é que quanto mais essa formação for um exemplo do que a escola pode ser, e aí é bom pensar esse exemplo, né? Por isso que eu falei de tudo que eu falei antes, né? Ele não pode ser geral. Ele é local. É singular. É com aquela turma, é com aquela escola, né? Com aquela professora que, se formando agora de outras maneiras, embora já seja professora, vai voltar para a escola e já está no próprio corpo convencida de agir de outra forma pedagogicamente. De entender que talvez eu nunca ensine, talvez eu só aprenda o tempo inteiro. Até me dizem que eu estou ensinando, mas no fundo eu estou sempre aprendendo. E é isso que aconteceu aqui, né? Vocês veem pela fala dessa professora em 2016, né? Muita água já correu aí nessas escolas depois disso. Mas isso foi logo depois da formação inicial, que a gente formatou para o que ficou conhecido na UFSB como os complexos integrados de educação, CIE, né? Como ela está colocando aí. Esses complexos, eles juntam a formação de professores, licenciandos, licenciandas na escola, a própria universidade dentro da escola, mas de forma horizontal, a escola como um local da formação de seus professores, mas também de professores de outras escolas. Então você tem o ensino médio, a formação de professores e a formação continuada de professores. Você tem EJA, tudo isso atravessando uma única parceria entre escola e universidade. Tem trazido frutos muito legais, não só na UFSB, em outras universidades aqui da Bahia também, como a UNEB. E uma das coisas foi isso. Essa professora, para fazer essa declaração, estava absolutamente consciente, né? Mas outras coisas que aconteceram foi, por exemplo, o que vem na próxima slide, né? Se puder botar o slide de geração antiga. Veja, uma escola assim, menos aulas, né? Com projetos, com ida à universidade, com uma foto embaixo, para no laboratório de educação, matemática e computação, poder experimentar coisas que interessam aos estudantes do ensino médio. Né? Ou com as mestras e os mestres, por exemplo, né, do candomblé, das matrizes africanas, dentro da escola, falando sobre o que é isso, pensar a partir de uma outra matriz religiosa, né? Sobre toda a vivência do povo negro na Bahia. Não precisamos falar muito, estamos perto ainda, né? 2 dias do 20 de novembro. Mas também com os estudantes fazendo projetos para a própria escola, como no Jardim. Então, uma escola que se torna diferente passa por professores que conseguem experimentar esse tipo de coisa. Ou seja, não é uma formação que fala sobre, né? Como as nossas colegas mostraram aqui. É uma formação que vai lá para a escola. E aí o que acontece com a própria escola? Ela também muda. Rapidinho as coisas começam, não, mas tem que ter uma oficina. Não, mas vamos fazer uma semana diferente, né? As coisas até retrocedem, voltam, não, tem que ter essa aula, senão não vai passar no Enem, né? Ou tem que ter essa aula, senão não chega no ensino médio. Pode ser. Então vai ter todas essas aulas que precisa ter, pode ser, né? Mas também outras coisas. Pode passar o próximo? Eu já estou terminando, eu não sei se eu já atingi meu tempo. Mas o que é necessário? Uma das coisas necessárias, então, para a gente experimentar algo que seja diferente e, ao mesmo tempo, isso integre a formação de pessoas para que elas possam também fazer diferente, é essa questão da abertura. Parar de pensar que eu vou ter uma solução única para tudo, né? Para toda a escola. Mas estar aberto para as diferenças.
Essa abertura da organização, por exemplo, é muito difícil para as redes, né? Elas querem o tempo todo prescrever, dizer como deve ser, e não deixar emergir da própria escola as respostas que fazem sentido para ela, com o seu corpo docente, com o seu corpo técnico, com sua comunidade, né, de famílias, com a realidade do seu local. Então, eu sei que para muita gente eu estou chovendo aqui no molhado, mas pensem nisso na perspectiva da deuteroaprendizagem. Quando uma escola consegue se organizar de outra maneira, quando ela está aberta a uma diversidade da metodologia, então não é só o livro de sempre, ou só o livro didático, ou sempre, ou só o conhecimento organizado dessa mesma maneira, que tem uma matriz cultural diferente da matriz do local, por exemplo, né? Quando a escola se abre para essas diferenças, vai ser necessário para ela buscar outras formas de pensar sobre o que é ensinar e aprender, sobre o que é organizar o local, mas também organizar o tempo, mas também organizar os recursos. Disso vem naturalmente uma possibilidade de uma abertura totalmente da didática, né? Como é que as coisas vão acontecer no dia a dia? Então por que a gente não pode começar todo dia em roda, como faz a educação infantil, muitas vezes, né? Isso se perde ao longo. O ensino médio não pode sentar em roda, tem que sentar em carteira, virado para frente. Eu sempre estou falando para a gente que talvez já pensa de outra maneira, né? Mas é sempre bom e interessante a gente pensar assim, deuteroaprendizagem. Quando um estudante senta em fileiras, olhando para uma pessoa que fala para ele na frente tudo que ele deve decorar, qual é a deuteroaprendizagem? Qual é a aprendizagem em terceiro ou quarto nível? E se a escola mais projetos do que aulas? E ao mesmo tempo, aquele estudante percebe, aprendi pra caramba. Isso vai para a vida, né? Então vejam essas três aberturas. Uma é metodológico-organizacional, a outra é didática e de conteúdos, e a outra pedagógico-institucional. Abrir para as pessoas realmente participarem, se corresponsabilizarem. Que tipo de sociedade a gente terá quando a maioria das escolas for assim? Uma sociedade absolutamente democrática, eu acredito, em primeiro lugar. A gente viu isso tudo acontecendo no Brasil, a ascensão da extrema-direita no mundo se refletindo dentro do nosso país, de uma forma que trouxe todo o terror da nossa história. E a gente agora assiste nas notícias de todos os jornais a prova desse terror. Porque o fascismo sempre tem como resultado final a morte e o terror. Então, a gente ficou se perguntando como é que a gente evita que isso aconteça, realmente tome conta da nossa sociedade. Tem vários caminhos, mas um deles é democracia na escola. Uma escola que compreende que em toda vez que eu aprendo alguma coisa, eu também aprendo sobre como posso aprender, ou como aprendemos como espécie no planeta. Uma escola que vive isso, ela também será capaz de viver um ambiente democrático intenso, em que as pessoas têm espaço, a voz delas é ouvida, as decisões são tomadas com essas escutas acontecendo. É óbvio que para cada grupo, para cada local, para cada localidade, vai haver graus diferentes de abertura possível e desejável, né? Mas então, tudo isso só reafirma para a gente, é isso mesmo que a gente quer, uma educação integral. Que olhe para as pessoas em todas as suas habilidades, capacidades, que possam ser desenvolvidas, aprofundadas, incluindo a da escolha. Escolher conscientemente. Ser autônomo. Né? Uma educação integral que engaje a comunidade na decisão do que é educação. De que educação queremos, de que escola queremos. Que engaje todas as gerações que fazem parte da escola nessa decisão também. E na construção de uma escola que faça sentido para todo mundo. Bom, eu termino aqui, aí queria só passar o próximo slide e dizer para vocês que nesses 3 livros, né, que foram também resultado, o mais à direita não,
Mas o primeiro, Universidade de Educação Básica, foi resultado também do meu pós-doc lá na USP, mas um livro organizado pelo professor Naumar, com muitos capítulos, dezenas de capítulos que tratam dessas questões também. Essa cartografia que está ao centro, que foi coordenada pelo professor Bernadette Gatti, e analisa alguns currículos inovadores na formação de professores no Brasil. Tem a UFSB, uma parte enorme do livro, mas são 10, 11 experiências quase ao todo, né? E é bem interessante dar uma olhada nisso. E esse terceiro livro com as árvores na capa, que é um desenho feito por um indígena Machacali, ele traz vários relatos sobre a implantação da UFSB, onde vocês vão encontrar mais sobre essa interação entre universidade e escola básica. Então, aqui no último slide tem só também a referência completa, o link para quem quiser depois baixar para o seminário poder compartilhar com as pessoas. Tá? Agradeço, então. Obrigado. Super obrigada, Daniel. Foi absolutamente maravilhoso. Não quero que você saia, quero que você comente um pouco essa dimensão da teoria e da prática, porque eu acho que, enfim, a teoria, ela ilumina muito a nossa prática, quer dizer, como que a gente pode ampliar, como que a gente pode emergir, né? Reflexões e ações junto com a teoria, né? Porque eu acho que sempre tem uma certa confusão entre aplicar a teoria na prática e o que dá uma confusão absurda. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa relação. Sua apresentação foi, para mim, genial, foi ótima, muito bom, acho que para todo mundo. Não, eu acho que isso realmente faltou, está até anotado aqui, praxis, eu não falei sobre isso, né? E foi um exemplo, inclusive, do que elas trouxeram para a gente no início, né, Teresa? Essa possibilidade de refletir sobre a ação tomada. Então, refletir, agir, refletir. Né? Então, se pensa, como é que isso pode acontecer? Né? Recentemente me chamaram na UNEB, na Universidade Estadual da Bahia, para fazer uma palestra sobre o erro. Foi um desafio enorme, mas uma das coisas foi entender que na primeira carta de Paulo Freire, no Professor Assim Tia Não, ele relata uma formação de professores e professoras na ilha de São Tomé, um povoado chamado... Poxa, agora esqueci, mas depois eu lembro. Porto Monte. Porto Monte. E ele diz na carta que ele queria muito que o curso, a formação de professores, fosse isso que eu trouxe para vocês. Fosse ela mesma um exemplo de como trabalhar com teoria, ação, teoria. Né? Ou teoria, prática, teoria. Com praxis. Né? Trabalhar, agir, refletido e refletir depois sobre a ação. Né? E aí o que ele fez foi muito interessante. Né? Ele pensou e trouxe todas as pessoas para junto das pessoas adultas que seriam alfabetizadas. Né? E a formação de professores era justamente para formar alfabetizadoras, alfabetizadores para o país. Né? E aí ele falou com aquela turma de adultos e disse, o que vai acontecer, ninguém fez antes. Ninguém que está envolvido, nem vocês, nem quem vai ser professor de vocês, entre aspas. Nunca fizeram isso antes. Eles também vão estar aprendendo nessa prática com vocês como alfabetizar. Nunca alfabetizaram. E nunca começaram a alfabetizar nessa perspectiva que a gente vai usar. Então está todo mundo aprendendo. Ao declarar, né, isso como uma grande autoridade presente para a turma de adultos, Paulo Freire suspende o erro. Então, no primeiro dia, depois de fazer um curso de formação com base, sem fazer antes um curso de formação com base, né, mas toda uma discussão sobre como trabalhar, os professores entraram em prática, né, procurando fazer com que conhecer a história de vida daquelas pessoas, né, e tentar ver como aproximar essas histórias de vida, essa leitura que essas pessoas fazem no mundo também da leitura da palavra. E no dia seguinte de manhã, os professores que estavam dando o curso para professores em formação se reuniam com esses professores em formação e discutiam o que tinha acontecido, o que deu certo, o que deu errado. E aí você percebe pelo relato que o erro não tinha mais importância.
O erro não era algo que estava vergonhoso para as pessoas, nem nada do tipo. Não era uma ameaça para ninguém. O erro era, na verdade, a grande oportunidade de entender como alfabetizar de uma maneira que leve as pessoas realmente a serem mais autônomas, que elas sejam mais livres, né? Então, suspender o erro, né? Ou melhor, perdão, pensar o tempo todo sobre a própria prática, estar aberto a refletir com outras pessoas também sobre a própria prática, é algo que precisa desse tipo de dispositivo, de entender que a gente está sempre aprendendo, mesmo quando erra. Né? Que a gente está sempre aprendendo, mesmo quando dizem que a gente está ensinando. Não sei se eu respondi, Tereza. Não, sim, tá ótimo. Enfim, dá vontade de ficar discutindo aqui um monte de coisas, né? Porque parte da questão da aprendizagem significativa também, né? Da maneira como o Ausubel coloca, quer dizer, você tem que ter provocações sobre aquilo que você já sabe para você produzir um novo saber, né? E isso enfim, acho que quando a gente fala do aprender, também para mim remete a essa ideia dessa provocação que o Ausubel faz em relação à aprendizagem significativa, né? Posso fazer um parênteses? Pode. É interessante que uma marca disso é a satisfação, né? O prazer. A pessoa, quando aprende a aprender, ela de repente fala, uau, que legal isso que eu aprendi. Né? Assim, tem uma satisfação envolvida, olha que interessante. Eu fazia os licenciados observarem isso. Assim. A gente saía da aula de música e, caramba, professores aprenderam pra caramba. Então, observa os estudantes. E todos os alunos saíam felizes da vida. Aprendemos, né? Então, o prazer, a satisfação, a alegria é uma marca da aprendizagem significativa. Será? Pode pesquisar mais. Não, acho que sim, né? Aprender é extremamente prazeroso. Por isso que a escola não pode ser chata, né? A escola tem que ter essa dinâmica mesmo, né? Uma dinâmica de diálogo, de singularidade, né? Porque quando a gente, por exemplo, eu penso que vou chamar todas de meninas, tá? Quando as meninas, vocês apresentaram os trabalhos, o que aparece, né? Aparece uma busca de resolução de alguns problemas, né? Quer dizer, foi colocado um problema que precisa ser resolvido, como é que a gente vai encaminhar e como é que a gente encaminha isso no coletivo, né? Então, isso eu acho que é um ponto de partida importante, que é dessa autonomia de resolução e de observação dessa singularidade, né? Desse olhar, dessa escuta do que vem acontecendo. E no processo de formação também uma horizontalidade, né? Onde eu, de fato, quem é o formador vê o outro como um profissional, né, na mesma linha. Quer dizer, quando eu trato o outro dessa maneira, eu coloco respeito, eu coloco escuta, eu coloco dignidade na relação, né? E isso tudo é absolutamente imprescindível e foi o que vocês apresentaram. Quero só fazer alguns outros comentários que eu acho que, primeiro, acho que assim, parabéns pelo trabalho da valorização do trabalho na escola pública. Acho que a escola pública corre risco e a gente precisa mesmo, como o Nova fala muito disso, né, de que o conhecimento profissional docente ele precisa ganhar legitimidade para ter relevância na sociedade. Então, a gente precisa mesmo divulgar bons trabalhos, divulgar boas práticas, né? E boas reflexões sobre isso, né? Então, acho que assim, o trazer para o seminário, o escrever sobre o trabalho, o divulgar os trabalhos bons, os ruins também, aquilo que não deu certo e que a gente viu que não deu certo, porque, como que foi, o que eu encaminhei, o que me ajuda, também é essencial, né? Esse processo de reflexão sobre o fazer. Outra questão que eu queria
que eu anotei aqui, desse trabalho coletivo e cooperativo que vocês realizaram. Então, eu tenho as equipes técnicas, eu tenho a coordenação, a direção da escola, os professores, as professoras, os estudantes, quer dizer, como que eu tenho, necessariamente eu preciso trabalhar nesse coletivo, porque é esse coletivo que vai gerar autonomia, é esse coletivo que pode responder quais são as demandas identificadas por ele próprio, né? Então, quando a gente fala da formação continuada na escola em contexto de trabalho, o que que é? É o grupo de educadores refletindo sobre aquilo que está acontecendo, quais são as demandas e como que a gente vai encaminhar, não importa o que seja, né? Mas essa resolução seja um encaminhamento coletivo, e acho que foi muito bacana. A questão da interdisciplinaridade mesmo, também que eu acho que muito se fala e é muito difícil de ser feita. Então, para você fazer, você tem que quebrar a grade curricular, como o próprio nome diz, grade curricular, né? Então, tem que abrir a grade, tem que abrir, como o Daniel também citou, quer dizer, vamos tirar um pouco as paredes, né? Vamos trabalhar para fora da escola um pouco, né? Sair das quatro paredes. Isso eu acho que é uma dinâmica muito interessante, porque juntar professores de diferentes áreas para discutir projetos que façam sentido e que tenham não que seja um quebra-cabeça descompensado, né? Não é fazer um tema que tudo vai se encaixando. Acho que não é essa a questão. A questão é como que eu monto um bom quebra-cabeça, juntando diferentes áreas, com diferentes profundidades. A gente não falou aqui da arte, mas eu acho que a arte tem um papel fundamental da gente trabalhar, e eu acho que especialmente nesse período que a gente está de tantas tensões, a tensão climática, a tensão política, a tensão para todos os lados, eu acho que a arte ela trabalha com a questão da subjetividade e que ela é extremamente útil no processo de aprendizagem, de convivência e de conhecimento de si, do outro, enfim. Eu acho que ela é uma dimensão essencial, talvez até o Daniel possa dar, acho que a gente tem um pouquinho de tempo. O Daniel podia falar um pouquinho sobre isso, Daniel, que você é sabido nessa área. Foi bem difícil preparar essa fala, né? Eu até peço desculpas à equipe, né? Porque até ontem eu tinha uma apresentação, Tereza, aí eu dormi e acordei com outra na cabeça. Então acho que tem essa questão realmente do pensamento interdisciplinar que veio do trabalho, né, que vocês trouxeram, né, Natânia, Ângela e Ivânia, que é quando você não consegue mais dividir as coisas, né? Eu dei um exemplo usando a questão da música, mas todo pensamento artístico, ele na verdade tem muito facilmente uma componente interdisciplinar. Ela passa pela comunicação de ideias, mas passa também pelos meios, pela expressão através de determinados meios. Passa muito mais pela expressão em si. Porque, veja, o que a arte procura é sempre expressar alguma coisa. E isso em qualquer tipo de arte, ou linguagem artística, como você quiser chamar. Então, é possível entrar por um pensamento interdisciplinar muito facilmente através da arte. A outra questão, que aí surge agora na arte contemporânea, né, na arte mais atual, talvez já não tão atual assim, do século XX para cá, mas já é presente em outras culturas não eurocêntricas há muito tempo, né, que é a possibilidade de criar obras artísticas que não separam essas linguagens. Obras artísticas ou eventos, né, rituais, ou né, manifestações, como você queira chamar, né? Mas arte feita por pessoas, né, por humanos, e que você não consegue separar em linguagens, dizer assim, aqui termina a dança e começa a música.
Porque se não dançar, não tem o som que faz a música, com o próprio corpo, por exemplo, né? Ou com algum outro instrumento. Então, entrar pela arte, pensar de forma interdisciplinar, é uma maneira muito fácil de entender a interdisciplinaridade. Não sei se eu estou, talvez, divagando muito. Ótimo. Não, está ótimo. Natane, Ângela, Vânia, querem fazer algum comentário? Depois, aí eu finalizo, que nosso tempo está estourando. Depois dessa fala aí do Daniel, nós não temos tantas complementações, né? Obrigada, Daniel, pelo conhecimento. E sobre tudo que nós falamos, já dizia Paulo Freire, né? É pensando criticamente a nossa prática de hoje e de ontem que a gente vai melhorar a nossa prática. O ambiente escolar, ele está em constante transformação. Então, o que nós precisamos fazer realmente é sempre ampliar a nossa visão sobre qual é a necessidade que nós precisamos no momento. Muito obrigada a todos. Tá ótimo. A fala do Daniel foi muito favorável a toda a apresentação, né? E a base do que eu iria tornar a fala aqui seria um pouco do que a Natane já disse. Então, ela complementou o que eu iria falar. Muito obrigada, Daniel. Eu me reportei em uma época que eu fiz um trabalho, né, de coordenação do planejamento com esse tema, aprender a aprender. E tudo que você foi falando, eu fui voltando nesse planejamento. E é de suma importância que nós possamos trazer nas escolas esse aprender, o fazer e rever o que você fez, o que não ficou bom, melhorar cada dia mais dentro das nossas escolas. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer a todos. E o Daniel trouxe falas assim relevantes. Eu encerro também assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Paulo Freire. Ele fala da interdisciplinaridade, que é um processo metodológico de construção do conhecimento pelo sujeito com base na sua relação com o contexto, com a realidade, com a cultura. O Daniel, ele trouxe algo assim interessante quando ele fala da cultura, da música. Então, é um trabalho assim significativo e um trabalho a qual a gente vê que desperta dos nossos professores interesse, levando até a sala de aula, desenvolvendo o protagonismo do aluno. Então, aulas dessa forma, com oficinas, com a mão na massa, é algo assim muito importante. E quando trata-se de interdisciplinaridade, quem ganha muito os nossos professores, porque você está trabalhando em conjunto, trabalhar em projetos, gente, é uma riqueza. É algo assim que não tem assim, noção do grau de resultado significativo, positivo que a gente consegue. Falo isso com segurança, porque eu trabalhava muito, gosto com projetos quando eu estava lá como professora de sala de aula. E hoje, como formadora técnica do município, eu tento trazer isso para meus professores numa forma de incentivá-los, uma forma de estar deixando eles mesmos se sentirem motivados para desenvolver esse trabalho. Desde já, meu muito obrigada, a Roda Educativa, na pessoa aí que estava junto com a gente, que era a Ana, a Patrícia, também agradecer a Simone, agradecer também a Tereza, e todos os colegas aqui da mesa que se fizeram presente. E não deixando também de ressaltar a minha coordenadora geral, a Regina, a qual me motivou e incentivou para estar aqui. Obrigada também à Ângela, minha grande parceira, porque a gente faz esse trabalho com os professores na formação, e aí o coordenador, ele dá suporte para a gente, fazendo esse acompanhamento lá na escola. Então, juntos somos mais fortes e unidos nós venceremos. E assim eu encerro a minha fala. Obrigada. Obrigada, Natane, obrigada, Ângela, obrigada, Vânia, obrigada, Daniel. Vou finalizar agora. Quero deixar, eu acho que é assim, Daniel colocou as 3 dimensões, né, de abertura mesmo, metodológica, didática e conteúdo, a corresponsabilidade pela questão pedagógica e institucional, que eu acho que são bons
itens para que a gente fique bastante atento. E para finalizar, vou ler um trechinho de um documento da Unesco que fala sobre a profissão docente, que eu acho que é muito sério, que a gente tem que assumir um posicionamento político mesmo na profissão. Então, a profissão docente não termina no espaço profissional, mas continua no espaço público, na vida social e na construção do bem comum. Nesse sentido, é especialmente importante que os professores participem da definição das políticas públicas. Ser professor é se posicionar publicamente sobre grandes questões educacionais, a construção de políticas públicas. Essa participação não visa primordialmente a defender seus interesses, mas projetar sua voz e conhecimento em uma esfera social e política mais ampla. Eu acho que é isso, a política, cada vez mais, recebemos planos, programas, trabalhos, mas a escola tem que também trazer os seus elementos. Essas questões precisam dialogar e a gente precisa garantir a autonomia das escolas, a voz, o posicionamento dos educadores, dos professores. Quero agradecer extremamente ao Canal Futura por essa transmissão, a todos os parceiros do Centro de Referência de Educação Integral por mais esse seminário. Obrigada.